Bom, vamos seguir na fofocaiada. Caixa Iluminada, então, sucesso total. Qualquer novidade a gente traz aqui os próximos eventos. Verdade. Se você não foi lá no Lucas, no bairro Shopping Park, Tá bonitão, hein? Tá bem legal. Grande, muitos produtos, tá muito legal. Vamos agora de polêmica? Bora! Polêmica, a gente gosta também. Aquela que a gente gosta porque agora envolveu influenciadora e humorista. Tô falando da GK, que foi alvo de piada. Exatamente. Por quê? Porque houve uma premiação nesse final de semana com o Luciano Huck, nos melhores do ano. Uma premiação tradicional já. E aí o Fábio Porchat, na premiação, fez uma piada que ele chamou, ele tratou como piada, embora a GK não tenha entendido como uma piada, ficou muito ofendida, e dizendo que o apresentador Jô Soares teria partido antes. Um dos motivos é que para não entrevistar a GK. Eita! Eu falando fica pior ainda, né? Desse jeito fica... Ficou pior ainda. Mas não que a piada do Porchat tenha sido bem executada, porque eu acho que ele falou isso muito do improviso, porque ele... Sabe quando a pessoa vai balbuciando a coisa? Ele não finalizou direito, mas o que ele quis dizer. Eu acho que a palavra foi saindo, ele já foi pensando, será que isso vai dar bom? Não, eu acho que foi o seguinte, o Paulo foi antes, ele arrebentou, fez umas piadas muito legais. Aí depois entrou o Fábio e falou assim, preciso fazer alguma coisa legal. Então. E quando a pessoa solta a piada e ri depois, é porque deu ruim, entendeu? Sozinho, a pessoa... E no vídeo eu vi uma pessoa dando aquela risada maior e ele rindo junto no final. Realmente... Então vamos lá, o Paulo Vieira, né, que fez as piadas antes que você tá falando. Maravilhoso. Talvez a culpa também seja dele, porque ele já começou a induzir a história. Então vamos por partes. É verdade. Por quê? O Paulo, ele foi fazer uma piada dizendo que ele ficava muito preocupado sempre que participava de programa da Globo, porque tinha um certo padrão Globo de qualidade que ele ficava preocupado. Aí ele falou, se bem que, depois que eu fiquei sabendo que a Globo cobriu a farofa da GK, então eu acho que eu sou o último a me preocupar com padrão, com qualidade. Mas eu preciso defender essa piada do Paulo Vieira, porque ela foi muito bem construída. É verdade. Paulo Vieira veio falando assim, não, porque eu acho muito, ele preocupa quando participa, e ele fala assim, porque tudo aqui é muito elegante. Aí depois que eu vi que transmitiram a farofa da GK, porque a farofa da GK foi animada, só não foi elegante. Não é elegante, exatamente. Então, da assim, pegação, é o carnaval. O carnaval não é elegante. Ele já deu um contraponto que deixou a coisa engraçada. Ele desconstruiu. Aí mas aí por que eu falo que é meia culpa? Porque ele colocou a GK aqui, no holofote. Pois entendeu? Nesse sentido, sim. E aí, na hora que o Porchat foi fazer a piada, então, ela tava aqui ainda, sobrando aqui na cabeça dele. Puf, e ele soltou. Ó, deixa eu falar do jeito que ele falou. Qual? Do Porchat? Do Porchat, porque do jeito que eu falei, às vezes ficou até pior. Né? Porque é a minha lembrança da fala. Você descreveu o sentido da piada. Não do jeito mas deixa eu dizer, ó. Vai lá. Eu olho o Jô e fico pensando, o que ele faria com a GK, né, Tatá? Porque a Tatá Werneck estava lá na plateia. E o que ele faria com a GK na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes. Foi ruim a piada. Foi bem ruim mesmo. É porque você mexe com morte, né? Com alguém que era... muitas pessoas, e depois a GK vai dizer isso, sonhavam em ser entrevistadas pelo Jô. O ponto delicado foi justamente pegar o ponto do falecimento do Jô, que deixou a piada dizer que alguém muito preferiu sensível. morrer do que fazer alguma coisa, do que estar com outra pessoa, ficou pesado. Pesou um pouquinho. Em cerimônias de premiação, é muito comum, às vezes, colocar comediantes que têm algumas piadas até realmente mais pesadas. Tô falando isso do Chris Rock. Exatamente. A bufetada que ele fora levou do Brasil... A sorte dele é que a GK não estava lá, então. Não, mas então, aí que tá. Se a GK tivesse, eu acho que seria até mais elegante, porque a piada seria feita ali. O que acontece? Tem premiação igual o Globo de Ouro, por exemplo. Tem um comediante chamado Rick Gervais. Quem gosta de comédia, procure esse cara. Ele não dá ponto sem nó. As piadas dele são muito pontuais e ele bate pesado. E aí, é o tipo de humor que funciona muito bem fora. Mas as pessoas que ele zoa geralmente estão na plateia. Então, no caso que aconteceu com o Chris Rock também, a pessoa estava na plateia e teve a consequência que
que teve o tapa na cara. A pessoa estando na plateia é como se ela desse um aval ali, né? Se ela não gostar, ela já fala na hora. Como se ela entendesse que aquilo realmente era uma piada. O contexto está aqui para ser uma piada. Ok de você não gostar, mas a intenção é de ser uma coisa engraçada. Fora que era uma premiação de melhores do ano, na qual ela não estava. Exatamente. Não era convidada, não fazia parte, né, das categorias e também não estava na plateia. Não estava lá. Mas a GK falou sobre isso na internet, né? Vamos ver aí ela o respondeu, que ela falou, que ela ficou chateada, ficou bem ofendida. Muitos posts sobre isso, né? Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar, realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em 1000 lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém. Segundo, porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos. E terceiro, porque eu devo ser um lixo enorme. Não. Ó, tem mais, falou mais. Cansada de ser essa piada para as pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada, sei lá. Cara, só tô em casa com a minha família vendo filme e é isso que recebo. Tive que sair da sala para ir chorar no quarto e minha mãe não vê porque não quer estragar o Natal dela. Tô cansada de verdade, sabe, gente? Cansada mesmo. Na verdade, tô exausta porque eu não sei o que fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro. Tadinha, a GK sentiu bastante. Ela sentiu bastante, exatamente. Ela chega a dizer que, tipo assim, ela falou assim, eu devo ser muito importante a ponto de ser pauta tantas vezes num lugar que eu nem fui chamada. Mas, aí eu acho que ela acertou bem, sim, porque é verdade. Porque só tem piada de quem a gente sabe quem existe. E de quem está em evidência, quem tá né? em evidência. Quem é conhecida, porque se ele fizesse essa piada com uma influenciadora que não tivesse é a conhecida relevância dessa forma, dela, não funcionaria. Por um público de TV aberta, né? Porque o programa era um programa de TV aberta. Então, nem todos os influenciadores digitais, nem todas as pessoas que são muito famosas nas redes sociais, são famosas também na televisão, para esse público que consome mais televisão do que rede social. Mas não é o caso da GK, que consegue estar nas duas plataformas. Então, ela tanto participa de programas de TV, ela está em evidência. Não, a GK está fazendo filme já também. Fazendo filme, exatamente. Com outro movimento. Enveredando na comédia, inclusive. Exatamente. Pois é, agora pensando por que ela isso que está... dói, entendeu? Mas então, ela tinha... dói, obviamente, eu no lugar dela também estaria ofendido. Mas ela já está... Ela está entrando no universo da comédia e também isso pode ser uma coisa para ela pensar também que as piadas, quando não funcionam, ela tem essa consequência de saber onde passa. E que é um também. risco que ela vai correr. Né? Exatamente. Ao se expor piadas. Fazendo piadas. Essa piada do Fábio Porchat, ela foi muito mal construída, ela doeu muito porque ele envolveu uma pessoa que morreu, que foi o Jô Soares, que era querido por muitas pessoas. Agora, a do Paulo Vieira funcionou demais. Foi uma bela de uma piada, foi muito bem construído. Fábio Porchat tentou até falar com a GK, remendar e coisa e tal, mas parece que a moça não recebeu isso muito bem. É porque aí ele tentou ligar, né? Ligou para ela para explicar, depois dele perceber a repercussão disso, e disse para ela que a intenção não era essa, que ele não queria ofender, não queria magoar, que ele realmente fez a piada usando o nome dela, porque é uma pessoa que está em evidência, que em momento algum ele achou que ela se chatearia com isso. Mas ela disse que não respondeu e não vai responder. Nem vai. Nem vai. É. Porque ficou chateada mesmo. Com certeza. Depois desse texto desse tamanho que ela fez também, não esperava o contrário, que ela fosse falar com o Porchat. Mas eu acharia mais bonito, né? Capítulos difíceis assim. Tem que ter uma conversa para encerrar. Exatamente. Porque senão fica tudo em aberto, mal Eu acharia entendido. de maior maturidade. Ela pode demonstrar chateação. Eu acho que isso é até importante para a gente construir um cenário, uma sociedade que conversa melhor. Vasti, mas olha, o comediante ele tem uma grande chance de errar, mas é muito grande, porque ainda mais quando o cara faz a piada da cabeça dele, quando é uma coisa autoral, improviso. A questão de erro ela é muito possível. Então a gente tem que pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer a piada ou não. Exatamente. Mas um diálogo eu acho que podia ser saudável entre os dois para encerrar
esse capítulo. Eles provavelmente vão se encontrar em muitos outros episódios. E eles vão ser colegas de profissão. A GK está entrando no segmento de filme, que é um segmento que o Porchat já está há muito tempo. Esse mundo é muito pequeno e uma hora eles vão estar juntos. Vale a conversa. Pedir perdão não é difícil. Perdoar costuma ser mais difícil ainda. Às vezes leva um tempinho maior.